Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó grandiosa Rainha, Santa Mãe de Deus, nesse dia de Nossa Senhora de Fátima, da sua aparição em Fátima, eu entrego em tuas mãos essa iniciativa de evangelização pela internet e peço a sua especial proteção e bênção. Em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bem, gente, eu estou aqui, né? Eu criei esse canal, estou aqui colocando esse primeiro vídeo no intuito de evangelizar, né? O Papa João Paulo II há muito tempo falou que a internet, que os católicos não deveriam ter medo da internet, que eles deveriam utilizar a internet para evangelizar. Então é isso que eu estou fazendo, né? Eu sou católico, apostólico romano, sou apaixonado pela igreja e dediquei bastante tempo da minha vida estudando a minha fé. Eu sempre procurei, né, como disse Santo Agostinho, conhecer melhor para poder amar melhor. Então eu estou aqui, né, fazendo a abertura desse canal com um vídeo onde a gente vai falar dos dogmas sobre Nossa Senhora. São 4 dogmas a respeito de Nossa Senhora: maternidade divina, Imaculada Conceição, Assunção e Virgindade Perpétua. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar de maternidade divina, tá? Não vou colocar os 4 dogmas num vídeo só, porque senão o vídeo fica muito grande, fica muito longo, e não, eu quero aqui com esses vídeos que você vá ao assunto pontualmente, né? Você tem uma dúvida sobre o dogma da maternidade divina, e você procura maternidade divina. Então, né, eu vou procurar aqui, na medida do possível, em cada vídeo, tratar de um assunto só, para que fique fácil, né, a procura, se Deus quiser, e Deus nos abençoando, que este canal um dia tenha bastante vídeos, tá? Então a gente vai tratar aqui, né, do dogma da maternidade divina. E antes de falar de dogma da maternidade divina, é importante falar sobre o que é dogma, né? Dogma é uma verdade de fé incontestável, ou seja, é aquilo que está no depósito da fé. Agora, gente, um Papa proclama um dogma. Quando ele proclama um dogma, não é que aquilo passou a ser verdade naquele determinado momento. Aquilo ali, após várias reflexões teológicas, vários estudos teológicos da igreja, o estudo de todos os santos padres, de todos os homens santos da igreja, tudo que eles falaram sobre aquilo, o Papa, guiado pelo Espírito Santo, ele chega a uma decisão de que um determinado assunto faz parte do depósito da fé e não pode ser questionado. É o caso, por exemplo, da maternidade divina, né? No início da igreja, nunca se questionou a maternidade divina, né? Que Maria era a mãe de Deus. Num determinado momento começaram a questionar. Então, a igreja teve que se pronunciar sobre isso, tá? Então, eu estou aqui, né, com o documento, né, do concílio. Se a gente quer discutir alguma coisa, é necessário que a gente vá à fonte, né, a gente vá de fato ao documento da igreja, para saber o que o Papa falou. Então, o dogma sobre a maternidade divina, ele está no concílio de Éfeso, né, que é o terceiro concílio ecumênico, né, que foi o concílio que tratou da condenação de Nestório, tá? Então aqui eu vou pegar o último parágrafo, né, do texto, e aí a gente vai entender claramente. Com efeito, não nasceu antes da Santa Virgem um homem qualquer, sobre o qual depois desceria o Verbo, mas se diz que este, unido desde o útero materno, assumiu o nascimento carnal
apropriando-se o nascimento de sua própria carne. Então aqui, né, o Papa já ele deixa muito claro, né? Muitas pessoas não entendem uma verdade básica da nossa fé. Jesus não é um cara legal, Jesus não é um homem abençoado por Deus. Jesus é a encarnação do Verbo. O Verbo divino, ou seja, o Filho de Deus, ele sempre existiu desde toda a eternidade. Só que houve um determinado momento em que ele se encarnou no seio da Virgem Maria. E isso não aconteceu, diz o Papa aqui muito claramente, né? Jesus nasceu e a partir daí o Verbo desceu sobre ele. Não. O Verbo desceu sobre a concepção, unido desde o útero materno. Né? Então aqui já dá uma clareza de que o que nós católicos acreditamos? Jesus, ele não é um homem enviado por Deus, ele não é um cara legal, ele não é um homem muito virtuoso, ele é o próprio Deus, ele é o Verbo encarnado de Deus. A partir daí que a gente compreende que Jesus é o próprio Deus, fica mais fácil de entender porque a igreja diz Maria, Mãe de Deus, né? Continuando aqui, por isso os santos padres não duvidaram chamar a Santa Virgem de Deípara, não no sentido de que a natureza do Verbo ou sua divindade tenham tido origem da Santa Virgem. Ou seja, uma coisa que as pessoas confundem muito é que como pode Maria, sendo uma mulher, sendo uma criatura, ter dado a luz a Deus? Gente, uma mulher, vamos pensar no cenário comum. Automaticamente, uma mulher, ela gera uma criança. Ela pode escolher o que essa criança é ou vai ser? Não. É a mesma coisa. A Virgem Maria, diz aqui o texto muito claramente, né? Não no sentido de que a natureza do Verbo ou sim sua divindade tenham tido origem da Santa Virgem. Ou seja, a divindade de Cristo não vem de Maria. A divindade de Cristo vem do Pai, que foi fecundada no seio da Virgem Maria pelo Espírito Santo. Então a divindade de Cristo, a natureza do Verbo, não vem de Nossa Senhora. Isso vem de Deus, né? Foi fecundado nela por meio de Nossa Senhora, tá? E aí continua, mas no sentido de que, por ter recebido dela o santo corpo dotado de alma racional, ao qual também estavam unidos segundo a hipóstase, né? União hipostática. Jesus, ele tinha nele a união da natureza divina e da natureza humana, tá? O Verbo se diz nascido segundo a carne. Então, o corpo de Jesus, para redimir os pecados da humanidade, ele teve que assumir a forma humana. Ele assumiu a nossa natureza em tudo, exceto no pecado. Então, se ele assumiu a nossa natureza em tudo, e para assumir a nossa natureza ele precisou de um corpo, este corpo veio integralmente da Santíssima Virgem. Então, fica claro aqui, Maria é Mãe de Deus. Tá? E aí, né, só para ajudar a gente a esclarecer, eu separei aqui também, né, a Constituição Lumen Gentium nos ensina que quis o Pai das Misericórdias que a encarnação fosse precedida pela aceitação daquela que era predestinada a ser mãe de seu filho, para que, assim como uma mulher contribuiu para a morte, uma mulher também contribuísse para a vida. Desde o século II, mais ou menos, Maria é tratada pelos santos padres como a nova Eva. A Eva
Eva, no Gênesis, no Éden, ela pegou o fruto contra Deus. Pegou o fruto e quis se colocar no lugar de Deus. Pecado original. Pela obediência de Maria, veio para nós a salvação. Pela desobediência de uma mulher, entrou o pecado no mundo. Pela obediência de Maria, entrou no mundo a salvação. Então, Maria, ela se esvaziou totalmente, né? Ela se esvaziou. Então, tudo que aconteceu na vida de Maria, o Magnificat deixa isso bem claro. Maria tinha plena consciência de que tudo que acontecia na vida dela era por obra e graça de Deus. Maria nunca se achou a tal, né? A gente pode comentar aqui uma realidade histórica. Existia a promessa do nascimento do Messias em Israel. E todas as mulheres daquela época, as rainhas, as princesas, todo mundo queria ser a mãe de Salvador. E Deus escolheu Maria. Por quê? Por causa de sua humildade. Porque foi a soberba que entrou no coração de Eva e de Adão. E foi pela obediência e desprendimento de Maria e obediência a Deus que entrou no mundo a salvação. Tá? Uma observação aqui importante, né? Não confundir predestinação com falta de escolha. As pessoas confundem, né? Quando fala que Maria foi predestinada, parece que isso foi fácil, né? Parece que foi fácil para Maria assumir a missão que Deus confiou a ela. Lembremos lá, o anjo aparece para Maria, ela aceita, né? Ela dá o seu sim e automaticamente o anjo vai embora. E aí Maria, auxiliada por José, que vão conduzindo o caminho, né? Para Maria fugir para o Egito, ela aproximadamente percorreu 100 quilômetros, né? Então, tipo assim, a predestinação não é uma obrigação. Quantas pessoas são predestinadas, mas escolhem uma outra vida, né? A gente mesmo fica o tempo todo, Deus nos predestinou, Deus pensou algo para a gente, e a gente fica tentando ir para outros lados. Então, um dos grandes, né, graças de Maria ela foi predestinada, mas ela aceitou integralmente a vontade de Deus na vida dela e fez isso sem pedir nada em troca, porque ela nunca se engrandeceu por causa disso. O Magnificat deixa isso muito claro, tá? Então, né, a desobediência de nossos primeiros pais trouxeram o pecado e a morte. A desobediência de nossos primeiros pais trouxeram o pecado e a morte. No Jardim do Éden, a mulher inicia o processo que levaria à desgraça da humanidade. Ou seja, no Jardim do Éden, a desobediência de Eva iniciou o processo que iria culminar na desgraça da humanidade. Em Maria, se iniciou o processo, tá, que levaria à redenção do homem e à vida eterna. Ou seja, a desobediência de